a finalidade do fundo de propaganda? Normalmente, a franqueadora não tem muita dificuldade em explicar aos franqueados o que é o fundo de propaganda. Porque o fundo de propaganda é até um chamariz para quem está buscando uma franquia. Por quê? Porque sabe que aquela quantia que é, na verdade, formada, constituída pela contribuição de cada franqueado como taxa de propaganda, é um valor que é revertido à própria rede de franquia em propaganda, promoções, assessoria de imprensa e tal. Geralmente, quando o franqueador estabelece essa taxa de marketing que é destinada ao fundo de propaganda, isso é uma vantagem para a própria rede. Por quê? Porque existe uma governança, existe uma organização deste valor, do fundo, que o franqueado, já na circular de oferta de franquia e no contrato de franquia, já tem conhecimento como será utilizado aquela taxa de propaganda que ele contribui para o sistema. Em momento algum, ele ou deixa de ser uma preocupação para o franqueador explicar para o franqueado. Ao contrário, ele é muito mais uma garantia para o franqueado que aquela verba será destinada a um fundo e esse fundo será revertido para a rede em promoções, assessoria de imprensa, tudo aquilo que a marca precisa para ficar cada vez mais conhecida e os franqueados terem o retorno do dinheiro investido. Afinal, como esses recursos devem ser usados? O franqueador possui e deve prestar contas aos seus franqueados da utilização desse dinheiro do fundo. Esse dinheiro do fundo pode ser revertido para pagamento de uma agência de propaganda, às vezes um embaixador da marca, assessoria de imprensa, algumas vezes até para custear parte do departamento de marketing do franqueador. Então, ele tem uma série de utilizações e vai depender até de uma própria discussão com os franqueados da rede de qual é a melhor destinação. Em determinado momento é importante participar de um programa, de um evento, algumas vezes é legal fazer uma propaganda numa revista, às vezes é importante aplicar aquele dinheiro mais em marketing digital. Então, tudo isso, o franqueador estabelece uma estratégia de marketing para a utilização desse fundo e, na maioria das vezes, isso é conversado com a rede para se entender qual será a melhor destinação. Mas não existe uma lei, não existe uma regra básica para isso. O franqueador utiliza esses fundos conforme ele entende que aquele ano, aquele momento é importante a aplicação para divulgação, para reconhecimento da sua marca no mercado. Quem deve administrar os recursos do fundo de propaganda? No primeiro momento, os recursos do fundo de propaganda são administrados pela própria franqueadora. Num segundo momento, dependendo da maturidade da rede e dependendo da própria postura do franqueador, algumas marcas se utilizam da constituição de uma associação de rede para a gestão do fundo de propaganda. E aí seria uma pessoa jurídica, a parte da franqueadora, que é constituída com a participação dos franqueados para dar uma maior governança, uma maior responsabilidade para esse fundo. Isso não é também previsto em lei, cada franqueador utiliza ou administra, faz a gestão deste fundo de propaganda da melhor forma que lhe convier. O importante é que este fundo de propaganda seja um dinheiro que seja revertido para a própria rede, porque ele é utilizado para fazer propaganda institucional da marca e realizar promoção de vendas para os franqueados. Então, o mais importante que o franqueador deve pensar é como eu vou gerir esse dinheiro, vou estabelecer uma conta em separado deste dinheiro dentro da minha pessoa jurídica, dentro da minha empresa franqueadora ou não, ou eu vou trabalhar esse dinheiro, esse fundo através de uma agência, ou ainda eu posso constituir uma associação, uma PJ, com o fim de fazer toda essa gestão. Então, não existe regra, a lei não prevê. O que é importante que o franqueador tenha em mente eu, franqueador, preciso prestar contas para a minha rede, de como esse dinheiro é utilizado, o quanto foi utilizado e qual é a destinação que eu estou dando para esse dinheiro, que é o dinheiro da rede. Como a franqueadora deve prestar contas do fundo de propaganda? É importante que cada franqueador preste contas deste dinheiro do fundo aos seus franqueados. Esse valor, essa prestação de contas, ela pode ser semestral, ela pode ser anual, e aí vai depender de como o franqueador estabelece isso no seu contrato de franquia e no seu sistema. O importante é que os franqueados tenham conhecimento, com toda a transparência e clareza,
do que foi depositado neste fundo e onde esse dinheiro foi efetivamente gasto. Isso é importante para que a franqueadora tenha credibilidade junto à rede e para que os franqueados tenham conhecimento, né, e aprovem que o dinheiro que está sendo gasto está sendo bem gasto ou está sendo revertido em benefício para eles, na localidade deles. Então, a gestão deste fundo de propaganda, ela não é uma coisa muito simples, né? Ela dá um pouco de trabalho para o franqueador, porque ao mesmo tempo que muitas vezes o franqueador não tem conhecimento de qual é a melhor, né, o melhor caminho para esse fundo, o franqueador tem que dar, né, tem que prestar contas para os seus franqueados. Isso é importante porque o fundo de propaganda, se não bem administrado e se não houver transparência e muita responsabilização, né, dos gastos efetivos desse fundo, ele pode ser uma fonte de conflito. Então, para que não tenhamos esse caminho, né, de conflito, de confronto, o mais importante é que essa prestação de contas ela seja literalmente apresentada ou semestralmente ou anualmente a todos os franqueados, para que eles tenham conhecimento, né, e tenham a validação de que naquele ano, naquele semestre, aquele dinheiro foi efetivamente gasto e revertido em benefícios para a própria rede. Então, não deixem de prestar contas, isso é muito importante e facilitará seguramente o seu relacionamento com seus franqueados. Como gerir o fundo? Bom, como nós dissemos aqui anteriormente, a melhor forma e a mais organizada de você gerir o fundo de propaganda hoje é com a constituição de uma associação de gestão de fundo de propaganda. Por quê? Porque ela é uma pessoa jurídica em apartado, né, da franqueadora e ela tem como objetivo exatamente isso, angariar as taxas de marketing, as taxas de propaganda dos franqueados e fazer a destinação. Tudo isso com muita seriedade, com muita organização, você tem que seguir todo um rito, a associação é formada de acordo com os princípios do direito civil, então existe uma lei que rege a constituição de uma associação de gestão de fundo de propaganda e ela tem a participação do franqueador e do franqueado. Então isso é muito importante porque existe a linguagem do consenso, né, de o que vamos fazer com esse dinheiro, como vamos aplicar, o que vamos destinar. Então ela traz, né, a própria forma de organização da associação, ela traz muito mais transparência, traz muito mais credibilidade para o franqueador. Então é uma forma moderna de gestão, mas que também não é única e também não é, a lei não prevê essa forma de gestão do fundo. Mas hoje, né, em termos atuais, a forma mais moderna e mais organizada de você gerir esse dinheiro é através de uma associação de gestão de fundo de propaganda, com a participação dos franqueados, onde você tem muito mais governança, onde você tem diálogo, onde você tem consenso e onde tudo é decidido de uma forma conjunta, o que dá e o que dirime muitos conflitos lá na frente. Então, se você for pensar qual seria a melhor forma de organizar, dependendo do grau de maturidade da marca, dependendo do número de franqueados que existe na rede de franquia, a associação pode ser uma boa saída.